Bem, meus amigos, minhas amigas, está chegando aqui o nosso horário. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 12 de junho de 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra, ó, Diversidade dos Carismas, Buscarei. Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo Semiologia da Comunicação Mediúnica. Já estamos até caminhando para o final desse capítulo. Hoje a gente vai começar no item 10, que fala, tem o nome de cacos, cacos. Mas antes da gente iniciar, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso Mestre amado, agradecer ao Senhor todas as bênçãos que nós temos recebido, pedir ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça, para que a gente possa continuar realizando o nosso trabalho, né? Ai, Para aprender, para progredir, que o Pai possa nos fortalecer, que o Pai também possa abençoar, proteger aqueles nossos irmãos mais necessitados, que estão realmente muito carentes. Hoje aconteceu um acidente trágico, né, na Índia, muitas pessoas desencarnaram, um acidente aéreo, né? Que o Senhor possa envolver esses nossos irmãos na sua infinita misericórdia, aqueles que desencarnaram, aqueles que estão internados nos hospitais, as famílias atingidas, que todos possam ser envolvidos, amparados, né? E os outros irmãos nossos que nós sabemos que estão sofrendo devido aos conflitos, às guerras injustificáveis e que têm trazido tanto mal, tanto desespero à população do planeta. Então, que o Senhor possa envolver a todos nós, a todos esses irmãos, com a sua misericórdia, com a sua compaixão. E assim nós pedimos ao Pai que nos dê permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos aqui aos nossos estudos. Está na nossa hora, né? Ontem não podemos fazer o estudo, mas hoje a gente está aqui, pronto para fazer o nosso estudo. Eu acredito que o pessoal. Será que o pessoal ficou achando que não ia ter estudo por causa de ontem? Mas não, eu mandei avisar, né? Então, estamos todos aí, vamos para o nosso estudo. Deixa eu só vir aqui um instantinho, né? Então, vamos lá. Diz assim, Hermínio de Miranda: Kardec escolheu com acerto a palavra adequada para definir a pessoa que serve de intermediário entre os espíritos e seres encarnados. O médio, né? Ele usou essa palavra, ele escolheu a palavra adequada. Médio, medianeiro, aquele que está no meio, né? O médio é um canal de comunicação não inerte, quer dizer, ele não fica parado ali sem fazer nada, né? É indiferente, mas um simples canal. Então a gente tem que entender isso. Ele não fica parado, ele não é inerte, ele não é indiferente, mas ele tem que ter a humildade de saber que ele é um canal. Porque senão, aqueles médios que são muito vaidosos começam a achar que eles são muito importantes, né? Que eles são os mais importantes. Então, pode acontecer isso. Por isso que ele faz essa observação aqui, que o médio tem que ter essa noção. Ele tem que ter essa noção de que ele não é um ser que fica ali parado, né? Inerte, indiferente, mas ele também tem que saber que ele não é o ser mais importante. Por isso, ele não deve ter vaidade. Ele não deve ter vaidade. Por isso que ele coloquei.
O médium é um canal de comunicação, não inerte, indiferente, mas um simples canal, tá? Por intermédio do qual deve fluir a comunicação, qualquer que seja o tipo de faculdade da qual o espírito resolva utilizar-se, do conjunto das que dispõe. Então, é o espírito vai observar o médium, vai ver que tipo de mediunidade ele tem. Se for um médium que tiver mais de duas, por exemplo, tipo um Chico, um Divaldo, uma Ivone Pereira, né? Que eram psicógrafos, psicofônicos, médios de efeitos físicos, médios de cura, né? Receitista, como a Ivone era, Chico também receitista. O espírito que vai escolher qual das faculdades que o médium possui que ele vai usar. Por isso que ele diz aqui, não é o espírito, não é o médico que diz assim, não, esse espírito vai se comunicar comigo pela psicofonia. Ah, eu decidi que deve ser pela psicografia. Não é o médium que escolhe qual o canal que vai ser utilizado para a comunicação. É o espírito. Isso é importante a gente saber, né? Por isso que ele diz aqui, ele é um simples canal por intermédio do qual deve fluir a comunicação, qualquer que seja o tipo de faculdade da qual o espírito resolva utilizar-se do conjunto das que ele dispõe. Então, o espírito fica sabendo que tipo de médio, de faculdades esse espírito, esse médium tem, e ele decide por qual meio ele vai mandar a comunicação. Estou convencido, diz o Hermínio, de que é por isso que os instrutores espirituais tanto insistem em que o médium cultive a sua mente. Olha só, porque uma das coisas que aqui, os instrutores espirituais mais falam para a gente o que, que é? Renove-se, né? Faça a sua recuperação espiritual, evangélica, o tal do espíritas amáveis, mas espíritas instruídos, aí é Kardec, dos dois dessa comunicação. Mas vários espíritos falam para a gente, espíritos bem, falam para a gente da importância da renovação da nossa mente. Então a gente começa a entender por que isso. Por que que os espíritos tanto nos convidam a renovar a nossa mente? Aí aqui ele vai dizer assim: estou convencido de que é por isso que os instrutores espirituais tanto insistem que o médium cultive sua mente, suas emoções e principalmente sua ética. São questões que envolvem a moral, né? Que envolvem a nossa moral. A recomendada passividade não quer dizer submissão a qualquer capricho do espírito manifestante. Então, quando eles falam em passividade, porque a palavra passividade lembra o quê? Passivo, né? Aí a pessoa pensa o quê? Ah, o médium tem que ficar passivo, o médium tem que ficar submisso, fazer tudo que seu mestre mandar. Lembra aquela brincadeira? Fazem tudo que seu mestre mandar, façamos todos. Então, aqui, não é fazer tudo que o Espírito manda. Por isso, ele diz aqui, a recomendada passividade, que a gente usa esse nome. Eu nem gosto muito desse nome, justamente por causa dessa interpretação equivocada que alguém possa dar, né? Mas ele diz, a recomendada passividade não quer dizer submissão a qualquer capricho do espírito manifestante. Mas o médium deixa de cumprir corretamente sua tarefa a partir do momento em que deseja
ser mais do que lhe permitem suas faculdades. Então, essa passividade não quer dizer fechar os olhos e deixar o pau quebrar, tá? Não quer dizer isso. Fecha os olhos e deixa o espírito fazer qualquer coisa. Não é isso. Mas significa o quê? Que o médio tem que se colocar no lugar dele. Eu sou um canal, eu sou um intermediário. Eu não posso querer posar de estrela, tá? Eu não posso querer posar do ser mais importante da comunicação. E, infelizmente, a gente vê, às vezes, médios, né, que querem ser a última Coca-Cola gelada do deserto. E é o que está dizendo aqui, né? Enquanto, quando o médium quer posar de elemento super importante, o mais importante de todos, ele deixa de cumprir com a tarefa dele, que é ser o intermediário, né? Aí ele diz aqui, ele quer ser mais do que lhe permitem suas faculdades. Aí ele vai dizer aqui uma coisa muito importante, seria bom a gente até sublinhar algumas palavras. Ele diz aqui, ele, o médium, é um intermediário, um canal, um veículo através do qual flui a mensagem. É aquele canal, é como se fosse um cano, uma tubulação, por onde a água vai passar. A água vai passar, tá? A água seria a mensagem. Então, ele tem que se comportar como essa tubulação, que deixa a água passar. Ao dizer isto, não estou esquecido, isso aqui o Emílio chama bem atenção, do que é preciso, ao mesmo tempo, exercer certa vigilância. Então, ele é o veículo, é o intermediário, é o canal, é a tubulação por onde a mensagem, a água vai passar. Mas isso não quer dizer que ele não deva exercer uma vigilância sobre o que se passa durante a manifestação, para que o espírito, por sua vez, não exorbite, quer dizer, não extrapole, não abuse na utilização dos dispositivos mediúnicos que lhe permitem comunicar-se. Então, ele chamou a atenção aqui para três coisas. Uma para a palavra passividade, que a pessoa diz assim, é passividade, então tem que ficar lá paradão, deixa o circo pegar fogo. Não é assim, tá? Ele tem que manter uma atenção, não interferir na mensagem, não querer ser mais importante do que a mensagem, se manter como aquele que está sendo um intermediário, mas, ao mesmo tempo, observar, manter vigilância sobre o que se passa durante a manifestação. Então, essa vigilância sobre o que se passa na manifestação não quer dizer atrapalhar, interferir na comunicação. Não quer dizer que ele tenha que ter uma posição de destaque da comunicação. É manter a vigilância e deixar que a comunicação aconteça o mais pura possível, sem buscar interferir muito. Interferir, a gente sempre interfere um pouquinho. Não adianta, né? A gente sempre vai interferir, mas procurar ser o mais isento possível, mas mantendo a tal da vigilância sobre o que está acontecendo, sobre a manifestação, para que o espírito, se não for um espírito assim muito evoluído, não queira abusar da, né, da utilização dos dispositivos mediúnicos que lhe permitem comunicar-se. E se o espírito não perceber que alguém ali
está observando, mantendo controle, ele vai querer falar palavrão, ele vai querer gritar, ele vai querer ficar em pé, jogar as coisas pro alto, dar soco na mesa, dizer palavras inapropriadas. E é isso que o médium não deve permitir. Ele não deve permitir. Agora, deve Ô, deixar. Rose, Oi. mas a emoção do espírito que ele está sentindo, o médico pode passar, né? Vai falar sobre isso. Deve deixar passar. Agora, não é emoção descontrolada. São sem exagero, né? Exatamente aquela coisa, o espírito, tá? Daquela emoção, né? Mas raiva, Com revolta, raiva, ou então tá magoado. aí ele tem que controlar essa emoção. Deixar passar a emoção, mas não o destempero, que é uma emoção, né? É uma emoção. É. Quando chega um também que gosta, é assim, vamos supor, da gargalhada, entendeu? Que é. E aí você Aí, aceita a gargalhada. mas aí é uma coisa assim, uma coisa baixa, né? Sem assim muito. Por exemplo, agressão exagerada, porque ele pode até usar palavras agressivas, mas não usar palavrões. Palavras pula, né? Palavrão. Essa é a vigilância que o médium vai manter sem comprometer a mensagem. E o Emílio aqui vai explicar mais um pouquinho. Ele vai dizer assim, ó, parece que a palavra-chave aqui é autenticidade. Sobre o que discorremos ali nesse livro, sobre o que ele já falou outras vezes aqui nesse livro. Uma vez que é necessário codificar o pensamento alheio, para que os outros possam compreendê-lo, é preciso ter cuidado para que o teor da comunicação seja autêntico, fiel à sua fonte, expressão correta do pensamento daquele que omitiu. Então, o médium vai ter que codificar o pensamento, captar o pensamento do espírito, codificar, quer dizer, transformar isso em letras, em palavras, em frases, tá? Mantendo a tal da vigilância, mas sem o quê? Descaracterizar a mensagem, deixando o máximo de autenticidade dessa mensagem. Aí ele continua aqui. No teatro, né, quando você vai ver uma peça, os atores vão realizar uma peça, disse que um ator está introduzindo cacos nas falas quando, em vez de restringir-se ao texto do autor da peça, acrescenta palavras ou frases inteiras de sua própria elaboração, nem sempre adequadas ao espírito da peça. Às vezes acontece do ator, às vezes ele não decorou a peça direitinho, ele não decorou bem as falas. Quantas vezes ele é um ator experiente, que ele faz? Ele coloca cacos. Ele inventa palavras, frases e coloca. Às vezes é porque ele não decorou o texto, outras vezes porque ele quer acrescentar alguma coisa para a plateia rir, para a plateia ficar mais. Tá? Tchan, 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 tchan. Então ele faz isso. Ele coloca no texto palavras que não tem, que o escritor da peça não escreveu. Entendeu? Ele vai interferindo, ele vai colocando coisas que não tinham acontecido. Tem atores, caras famosos em fazer isso. Famosos. Por exemplo, tem um programa na televisão, até um programa de comédia, chamado A Escolinha do Professor Raimundo. Não estou dizendo essa nova, não, tem uma nova aí, né? Não estou dizendo aquela antiga com o Chico Anísio e aqueles atores. O Chico Anísio falava, porque aqueles atores eram tão capacitados, que às vezes eles colocavam cacos do que os roteiristas escreviam. Falavam coisas a mais. Aí, às vezes, o Chico Anísio também colocava. Ah, o Chico Anísio, que até quando eles queriam, tinha alguns personagens que queriam
quase de gladiar com o professor, né? Então tinha um que era muito engraçado, eu gostava muito dele. Era Mauro. Esqueci o nome dele, já morreu. Ele era muito engraçado, ele era muito engraçado. Então, às vezes ele falava coisas, na realidade, ele estava esculhambando o Chico Anísio. Então, o professor Chico Anísio era o professor Raimundo, ele era, esse é o Aldemar Vigário, mas o vigário no sentido vigarista, no sentido vigarista. Então, ele era muito amigo do Chico, eram amigos há mais de 50 anos. Então, o personagem dele era o vigarista. Então, ele às vezes queria, né, fazer uma brincadeira com o Chico Anísio. Então, ele usava o personagem do Chico Anísio, o professor Raimundo, e dizia coisas que o Chico Anísio dizia assim: isso não está no texto, né, seu safado? Ainda falava assim para ele: isso não está no texto, né, seu safado? Tu vai ver só uma coisa. Depois, aí o Chico Anísio ainda falava assim: depois, o fulano de tal que escreveu, vai vir em cima de mim, que deixa você fazer isso. Aí todo mundo ria, porque percebia o quê? Que ele era o caco, que ele era o caco, era o... Aí o Chico disse, pegava, colocava outro caco e falava outra coisa dele, do passado dele como ator, baseia na conta do personagem. Aí ele dizia assim, poxa, essa não valeu não, tu foi lá atrás, buscar essa. Então falava de alguma coisa da juventude dele, e jogava ali, e são os cacos. O pessoal achava engraçado, mas ali era uma coisa de comédia. Tem redatores que não gostam. Mas ali no caso, qual é o redator que ia brigar com o Chico Anísio? Né? Qual era o redator? Mas o Chico Anísio dizia, ó, o Boni, depois vem reclamar comigo, que vocês ficam botando esses cacos aí. Aí o pessoal caía na gargalhada. Mas no caso de uma mensagem mediúnica, não cabe ao médium ficar colocando caco. Vamos ver até um caso aqui, que vai ser muito interessante. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai tirar a autenticidade da mensagem. Ele vai estar colocando o pensamento dele, o que ele acha que é melhor. E nem sempre é assim que funciona. Entendeu? Ele vai estar adulterando a mensagem. Eu sempre gosto de falar de filme, acho que já até falei sobre isso. Eu vi um filme uma vez muito interessante. Era um filme da Segunda Guerra Mundial. E nos Estados Unidos, eles às vezes colocavam, faziam espionagem, aquela coisa toda. Então, um escritório lá do Exército, né, da, do governo americano durante a Segunda Guerra Mundial, eles tinham escritórios aonde eles sabiam que dentro dos Estados Unidos havia lugares, né, onde moravam muitos alemães, né, e colônias alemãs. E eles sabiam que lá dentro, às vezes, tinha um espião nazista, essas coisas todas. Um dia, eles encontram um sujeito que era um porteiro, um negócio assim. Ele era alemão, trabalhava num prédio, numa associação alemã lá nos Estados Unidos. E o governo americano desconfiou que ali era um reduto nazista. Pediu para esse porteiro vir para conversar com eles. O porteiro não falava inglês, só falava alemão. Então eles arrumam um tradutor, um tradutor. E aí o coronel americano perguntava, falava inglês com o tradutor, fazendo uma pergunta, o tradutor passar a pergunta para o porteiro. O porteiro respondia em alemão e o tradutor dizia o que o porteiro falou para o coronel. Só que ele não sabia, eles não sabiam, que tinha uma moça, uma secretária do coronel alemão, do coronel americano, e ela falava alemão. Por quê? Porque a família dela era toda alemã. Ela era americana, mas os avós eram todos alemães. E a avó dela, quando veio para os Estados Unidos, a avó não falava inglês e nunca aprendeu inglês, mas exigia que toda a família, os filhos, os netos falassem alemão dentro de casa. As crianças, é claro, e os pais também foram para a escola. Os pais dela aprenderam a falar inglês, porque o pai dela arrumou emprego nos Estados Unidos, era alemão, aprendeu a falar inglês. As crianças vão para a escola, aprenderam inglês. Mas a avó, quando entrava dentro de casa, ela exigia, que a avó dela foi professora,
exigia que dentro da casa ela era aquela alemã, né? Só podia falar alemão. E exigia das crianças o quê? Alemão perfeito. Então, a avó dela dizia o seguinte: você quer aprender inglês? Pode falar, aprender. Mas a sua língua você não vai esquecer. Você vai aprender a falar o alemão perfeito. E se as crianças não falassem alemão perfeito, a avó dava os cascudos deles. Então ela aprendeu a falar o alemão perfeito, mas a avó não falava o inglês perfeito, que ela foi criada nos Estados Unidos. E ela está na sala ouvindo tudo, calada, que o coronel não sabia que ela falava alemão. Ele a contratou como inglês, como secretária, que ela era muito boa em datilografia, sabe? Ela era muito boa. Naquele dia, por acaso, ela ficou dentro da sala. Quando estava terminando a entrevista, ela virou-se para o coronel e disse assim: ela fala, ele fica até meio assim, que ela estava interrompendo, né? Quando chega lá fora, ela fala para ele assim: esse tradutor não está traduzindo exatamente as coisas. Ele disse para ela: como assim? Por exemplo, o senhor perguntou de que lado da cidade ele tinha visto tal homem, que era o nazista, que ele ficou desconfiado, ir para as docas, ir para tal lugar. Ele estava falando, no caso do filme, né, que a moça percebeu que o homem que estava falando em alemão, dando a mensagem em alemão, esse homem dizia, né, que alguém foi lá para o cais, para o porto. Quando o tradutor via aquilo, ele virava para o coronel e dizia o contrário. Em vez de dizer o suspeito foi para o porto, ele dizia assim: o suspeito foi para o aeroporto, foi para outro lugar. Então, ele não estava traduzindo o que o alemão, o informante, estava dizendo corretamente. Esse tradutor é como se fosse um médium. Era como se fosse um médium. E aquele homem, o porteiro que estava dando a mensagem, você imagina ele como se ele fosse um espírito. Então, ele dizia uma coisa, o tradutor era o que ele dizia e passava para o coronel outra informação. Entenderam o que aconteceu? Então você pensa assim: o ponteiro alemão, imagina que ele fosse o espírito. Imagina que o tradutor fosse o médium. E o coronel, aquele que está esperando a mensagem. Então o coronel fazia a pergunta, o tradutor passava a pergunta para o porteiro, que seria como o espírito, né? O porteiro dizia uma coisa para o tradutor, seria o médium. Só que na hora do tradutor falar para o coronel, o que o porteiro disse, ele falava outra coisa. Porque o tradutor era espião. E a moça percebeu e falou para o coronel: olha, ele não está sendo autêntico, ele está deturpando a mensagem. Deturpando a mensagem. Aí que o coronel pergunta para ela: como você sabe disso? Porque eu falo alemão perfeito. Então, o tradutor, que era, entre parênteses, o médium, estava decifrando a mensagem que ele estava recebendo. E aí o coronel falou, então vamos fazer assim, a gente encerra aqui e não usa mais esse tradutor, porque ele não está sendo fiel. É o que ele falou, é o que aconteceu aqui, né? É a questão da autenticidade sobre o que discorremos ali, uma vez que é necessário, como ele diz aqui, codificar o pensamento alheio para que os outros possam compreendê-lo. É preciso ter cuidado para que o teor da comunicação seja autêntico, fiel à sua fonte, expressão correta do pensamento daquele que o emitiu. Nós estamos estudando esse livro, tá? Diversidade dos Carismas, de Emílio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 10, o capítulo, desculpe, Semiologia da Comunicação Mediúnica, no item 10, Cacos, né? Nós estamos agora do terceiro parágrafo. Por isso que ele diz aqui que o médium é um intermediário, um canal,
um veículo através do qual flui a mensagem. Ao dizer isto, não estou esquecido de que é preciso, ao mesmo tempo, exercer certa vigilância sobre o que se passa durante a manifestação, para que o espírito, por sua vez, não exorbite na utilização dos dispositivos mediúnicos que lhe permitem comunicar-se. Aí o quarto parágrafo. Parece que a palavra-chave aqui é autenticidade, sobre o que discorremos a lures neste livro, uma vez que é necessário codificar o pensamento alheio. Então, o médium tem que captar o pensamento do espírito, codificar, transformar isso em palavras ou em letras, né? Se for uma psicografia, para que os outros possam compreendê-lo, é preciso ter cuidado para que o teor da comunicação seja autêntico. Então, se vai ser um tradutor, né? O intermediário, o canal, ele tem que ser autêntico, fiel à sua fonte, quer dizer, fiel ao que o Espírito está dizendo. Expressão correta, ele tem que passar a expressão correta do pensamento daquele que o emitiu. Quem o emitiu? O Espírito. Ele tem que ser vigilante para não deixar o Espírito fazer o que quiser, mas ele tem que buscar passar a mensagem correta, não colocar cacos. A ideia dele tem que ser fiel ao que o Espírito está dizendo. Aí ele continua aqui. Em teatro, né? Aí que ele fala, em teatro, disse que o ator está introduzindo cacos nas falas, quando em vez de restringir-se ao texto, falar apenas aquilo que o escritor da peça escreveu, acrescenta palavras ou frases inteiras de sua própria elaboração, nem sempre adequadas ao espírito da peça. Nesse caso, o ator não está sendo fiel ao texto e põe em jogo a autenticidade do pensamento do autor. Aí ele vai contar aqui um exemplo muito interessante. Isso me lembra um episódio que Divaldo Franco me contou, diz o Hermínio de Miranda. Estava ele, Divaldo, a fazer uma de suas eloquentes palestras em país estrangeiro, para um público de língua inglesa, razão pela qual precisava de um intérprete. Olha aí o intérprete de novo. Já que não tem, o Divaldo não tinha a necessária fluência em inglês. Se o Divaldo não falava inglês e ele ia fazer uma palestra para uma plateia inglesa, ele precisava de um tradutor, porque ele ia falar em português e o tradutor ia traduzir o que ele falou em português para o inglês, para que a plateia entendesse. Olha o que aconteceu. Permitia-lhe ao Divaldo dizer uma frase de cada vez. Ele falava uma frase de cada vez em português, para o tradutor traduzir para o inglês. E esperar que o intérprete a traduzisse para o público. Então, aí, o Divaldo falaria a frase seguinte, quer dizer, era uma coisa até lenta, né? O Divaldo falava uma frase, o intérprete traduzia em inglês para o público. Aí o Divaldo falava outra, né? Logo, o Divaldo percebeu, contudo, que cada um dos seus períodos, cada uma das suas frases, dava um assunto para o intérprete falar vários minutos. Então, se o Divaldo dizia assim, hoje eu fui à casa espírita. Só que o intérprete, em vez de dizer hoje eu fui à casa espírita em inglês, ficava falando várias coisas. Chegava a falar mais de um minuto, né? Entendeu? Aí diz aqui, em vez de funcionar o intérprete como uma espécie de médium, que é o intermediário, né? Ou seja, um canal de comunicação que se limitasse a veicular, quer dizer, o seu pensamento, a falar somente o que o Divaldo disse, o cavalheiro o tradutor estava mesmo fazendo conferência por sua própria conta e risco. Obviamente, o pensamento original do Divaldo não estava aguardando a autenticidade tal como foi formulado. Então, o Divaldo falava uma frase, o tradutor pegava aquela frase e acrescentava um monte de coisa
E era como se ele estivesse fazendo uma outra palestra com aquela frase que o Divaldo estava falando, colocando um monte de ideias da própria cabeça dele. Se eu me visse, aí o Hermínio de Miranda diz aqui, se eu me visse numa situação dessas, falando, por exemplo, a um grupo de língua russa, que o Hermínio fala inglês, então ele não falou, usou o inglês, a um grupo de língua russa, da qual nada entendo, e um intérprete me fizesse uma conferência em paralelo, sem meu conhecimento, sentiria terrivelmente frustrado. E talvez visse-me forçada a interromper a conversa. Com o Divaldo, porém, a coisa foi bem mais fácil e menos traumatizante. Olha só o que aconteceu. Quando o Divaldo percebeu que o homem estava modificando o que ele estava falando, porque deu para perceber. Se o Divaldo falava 3 palavras, o cara falava 10, 15 palavras, o Divaldo pensou o quê? Ele está mudando tudo que eu estou falando e está inventando coisa da cabeça dele. Essa preocupação do Divaldo fez com que o espírito amigo que conhecera a língua inglesa, olha só, aproximou-se do Divaldo, então, um espírito amigo que conhecera a língua inglesa. O que o Divaldo fez? Passou o controle. O Divaldo simplesmente se afastou, né? Entrou em transe, desdobrou, entregou o seu corpo. Isso seria uma possessão, uma boa possessão, entendeu? Divaldo passou os controles do seu corpo, o controle devidos ao espírito. Lembra que a gente já estudou isso sobre a boa, tem a possessão negativa e tem a possessão positiva. A possessão positiva é quando o médium confia plenamente no espírito. E ele faz o quê? Ele desdobra, sai do corpo, fica afastado do corpo, entrega o controle do corpo dele ao espírito. Foi o que o Divaldo fez. Ele percebeu que tinha que dar um jeito naquilo, mas ele não queria ir embora, que seria uma delicadeza com a plateia. Ele entrou em transe, desdobrou, saiu do corpo dele, entregou completamente. É uma possessão, uma boa possessão. Entregou o controle do corpo dele para os. E o espírito, no caso, o espírito, tinha conhecimento da língua inglesa. Eu vou pedir para a Cris, desliga seu microfone. Então, foi o que aconteceu. Divaldo passou dos controles do corpo dele para o espírito. Ô, Com Rose, aí seria como se fosse sonambulismo, sonambulismo? possessão, uma possessão. A boa possessão. O espírito, Nossa, não estou ouvindo nada. Divaldo conhecia o espírito, confiava no espírito. Ele, Divaldo, sai do corpo. É lógico que ele não sai totalmente, porque ele está encarnado. Ele fica ligado ao corpo apenas pelo cordão de prata. Ele se afasta do corpo. Nós já estudamos isso aqui. Ele se afasta do corpo, entrega o controle da mente dele, do cérebro dele, do aparelho fundador dele para o espírito. O espírito, ele disse aqui, o espírito segmento da palestra. Quem está dando a palestra agora é o espírito, que sabia o termo que o Divaldo ia falar. E o espírito deu prosseguimento à palestra falando em inglês. Com isso, o tradutor perdeu a sua função. Então, é como se o espírito agora é que está dando a palestra. Então, ele está aqui. Divaldo passou dos controles devidos e a palestra prosseguiu tranquilamente, agora na língua local. O espírito sabia o que o Divaldo ia falar e passou a falar. Só que em inglês, cortou o tradutor e disse tudo que o Divaldo ia cortar. É uma possessão. Eu vou pegar aqui.
Só para a gente lembrar disso, o livro A Gênese, de Kardec, no capítulo 14, sobre os fluidos, deixa eu pegar aqui rapidinho, capítulo 14, dos fluidos, tá? Agora, o item é o item 46, 47, deixa eu ver aqui. Ah, quando ele fala aqui, a partir do item 46, ele começa a falar sobre a possessão. Deixa eu só baixar aqui para colocar para a gente direitinho. Aqui. No final do item 47, o livro A Gênese de Allan Kardec, tá? Capítulo 14, dos fluidos. No final do item 47, Kardec diz assim: o espírito, na posse momentânea do corpo, serve-se dela como do seu próprio, fala por sua boca, vê pelos seus olhos, atua com seus braços, como se tivesse feito de sua vivência. Não é mais como na mediunidade psicofônica, na qual o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um espírito desencarnado. É este último, o desencarnado, que fala e que atua. E se eu tiver conhecido em vida, reconhecê-lo-á pela sua linguagem, sua voz, pelos seus gestos e até pela expressão de sua fisionomia. Isto aqui é uma possessão. Agora, ele vai dizer aqui, no 38, estou dizendo, ó, livro A Gênese, capítulo 14, item 48, tá? Kardec diz assim: a obsessão é sempre uma ocorrência de um espírito malfeitor. Foi obsessão, é espírito malfeitor. Não existe obsessão de espírito bom. Não existe. Mas aí, olha o que o Kardec vai dizer aqui. A possessão pode ser a atuação de um bom espírito também. A possessão pode ser uma coisa ruim, pode ser também uma coisa boa. Vai depender do espírito que está realizando a possessão. Então, eles aqui, possessão pode ser a atuação de um bom espírito que quer falar e pode causar maior impressão em seu ouvinte. Olha a plateia aí. Toma emprestado o corpo de um encarnado que não empresta voluntariamente. Foi o que o Divaldo fez. Como se emprestasse sua roupa, sua veste. Isso se faz sem nenhuma perturbação nem mal-estar. E durante esse tempo, o espírito se encontra em liberdade, como um estado de emancipação. E mais frequentemente ele se coloca ao lado, no caso de Valdo, de seu substituto, para escutá-lo. Isso é uma possessão de um espírito bom. Depois ele vai dizer aqui, ó, quando o espírito possessor é mau, as coisas se passam diferentemente. Então, quando o espírito possessor é bom, as coisas acontecem assim. Então, a gente pode pegar o nosso lápis, vamos pegar o nosso lápisinho, vamos lá no livro Diversidade dos Carismas, vamos colocar aqui, né? Olha o que ele falou aqui no caso de Valdo, né? Aproxima-se de um espírito que conheceram a língua inglesa. Puxa uma seta em cima desse aproximou-se, bota assim, ó, a Gênese, entre parênteses, Allan Kardec, porque a gente pode pensar que é a Gênese da Bíblia. Allan Kardec, capítulo 14, itens 47, o 47, entre parênteses, bota assim, último
parágrafo, só para saber bem do que está falando, o último parágrafo, 47 já do parente, último parágrafo. Item 48. Só de ler o 47 tudo, tá, gente? Mas o que a gente está tratando aqui, item 47, o último parágrafo, item 48. Que no 48 ele está dizendo aqui, a obsessão, está chamando a atenção para a palavra obsessão. Porque ele está querendo dizer o seguinte: possessão pode ser bom, realizado por um espírito bom e por um espírito mau. A possessão pode ser acontecer por um espírito bom e um espírito mau, mas a obsessão só por um espírito mau, porque o espírito bom não promove a obsessão. Então a gente tem que saber diferenciar isso, para não dizer que a Rose está dizendo que a obsessão pode ser espírito bom. Não. A obsessão está aqui na Gênesis, item 48. É sempre uma ocorrência de um espírito malfeitor. Espírito malfeitor é espírito mau. Obsessão, só quem faz obsessão é espírito mau. Mas a possessão é diferente. Pode ser a atuação de um bom espírito que quer falar. E para causar maior impressão em seu ouvinte, no caso de Divaldo, a plateia que foi lá assistir a palestra dele, toma emprestado o corpo de um encarnado, Divaldo, que lhe empresta o corpo voluntariamente. Um médio extraordinário, Divaldo, né? Como se lhe emprestasse uma veste, uma roupa dele. Ele emprestou o corpo para o espírito como se ele tivesse emprestado o paletó dele. Isso acontece sem nenhuma perturbação, sem nenhum mal-estar para o médium que emprestou o corpo. E durante esse tempo, o espírito se encontra em liberdade, como no estado de emancipação. E mais frequentemente ele se coloca ao lado de seu substituto para escutá-lo. Então, o que aconteceu, Divaldo? Quando ele percebeu que o tradutor da palestra dele estava adulterando o texto, a palestra, colocando na boca do Divaldo palavras que ele não disse, traduzindo errado e querendo mostrar que ele tinha capacidade, Divaldo ficou preocupado. Essa preocupação dele chamou a atenção de um espírito amigo que tinha conhecimento da língua inglesa. Então ele diz aqui, né? Está aqui ó, no livro do Hermínio de Miranda. Aproximou-se dele, do Divaldo, um espírito que conhecera a língua inglesa. Divaldo, então, o que ele fez? Entregou, entregou o seu corpo. Foi o que ele falou aqui, ó, para o espírito, voluntariamente, como se ele estivesse emprestando uma peça de roupa, tá? E aí o espírito que conhecia o que o Divaldo estava falando, fez uma leitura de pensamento na mente do Divaldo, captou tudo que o Divaldo estava querendo falar, o espírito, usando o corpo do Divaldo. Todo mundo pensou que era o Divaldo, ninguém sabia que era o espírito. Que o Divaldo estava em transe. E o espírito começou a falar, fazer a palestra. O tradutor se afastou. Então, ali, o espírito é que estava fazendo a palestra, usando o corpo do Divaldo. O Divaldo se afastou do corpo e ficou ali, em silêncio, ouvindo a palestra que o espírito estava fazendo. Foi o que ele falou aqui no livro A Gênese, tá? Foi isso aqui que ele falou, né?
E este último, ele próprio que fala e que atua. Então, o espírito, tá aqui, ó. E esse afastamento do Divaldo não trouxe nenhum problema para o Divaldo, e o Divaldo se colocou ao lado do espírito, que estava no corpo dele. Então, o Divaldo ficou, o espírito ao lado do corpo, ao lado do corpo, sem ter um, ficou desdobrado ao lado do corpo. E o corpo dele ficou só, sendo usado pelo espírito. É lógico que o Divaldo estava ligado ao corpo pelo cordão de prata, que é uma extensão do perispírito, mas ele não interferia em nada. Ele emprestou o corpo dele para o espírito, que falava inglês. E o espírito, ó, ia lendo na cabeça do Divaldo o que o Divaldo ia falar, e o espírito ia falando tudo. Ó. E o Divaldo só, ó, em pé, ouvindo a palestra que agora estava sendo feita pelo espírito. Isso é possessão. Possessão. Então, a possessão tem essas duas vertentes. Pode ser realizada por um espírito bom, foi esse caso aqui do Divaldo, ou por um espírito mau. Se o espírito possessor é má, aí a coisa é complicada. Porque aí o médium vai sentir mal, vai ter problemas. Mas se o espírito é bom, vai tudo acontecer maravilhosamente bem. Percebeu? Agora, obsessão não. Obsessão é só realizada por espírito mau. Então, A possessão, o médium sabe, sente, né, que é alguma coisa boa, né? ele confia, ele entrega o corpo. Ele confia naquele espírito. Sim. Foi o que ele falou aqui, ó. Olha só. Olha só o que está no livro do Hermínio de Miranda. Aproximou-se dele um espírito que conhecera a língua inglesa. Divaldo passou-lhe os controles devidos. Ora, se o Divaldo, um médio experiente, entregou o corpo dele ao espírito, é porque ele sabia que o espírito era bom. Então, ele poderia confiar. Entendeu? Aí ele diz aqui, e a palestra prosseguiu tranquilamente, agora na língua local, agora em inglês. Agora em inglês. E isso é possessão. Uma possessão. Parece, né, que possessão é uma coisa ruim pelo nome, né? Possessão, tomar posse. Mas não. Então, na possessão, então, é uma posse momentânea. Na obsessão, não. É ruim e ele quer estar sempre lá, né? Possessão também é momentânea. A Obsessão, obsessão também? Ah, sim. tá. Nenhum espírito pode ficar eternamente obsediando o outro. E esse tempo Não, assim, eu digo o tempo inteiro. Fica, sai, volta. questão também pode ser demorada. Depende, se o espírito é malfeitor, Ah, pode tomar posse de um corpo em 24 horas, 2 dias. Ele pode. né? E depois ele para, porque ele não pode ficar muito tempo. Mas esse momento Hum, pode ficar. Ele pode ficar 2 dias, 3 dias. Mas aí ele tem que sair, dá um tempo. Ele volta. A obsessão também é assim. A obsessão também é assim. Intermitente. Intermitente. tá. Pode ser a sempre. Isso não pode ser. Porque aí, Sim. uma hora. É. E a possessão também não pode ser para sempre. Ela é E também quando o médium perceber que é ruim também, ele vai procurar se temporária. livrar daquilo, né? Lembra que nós estudamos isso no livro Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica? Quando Hum, aquele caso gravíssimo do menino que parecia, era usado como um cavalo, lembra? Ali era uma possessão brava. Uma possessão brava. Mas, a partir do momento que o espírito foi esclarecido, então o tempo que ela pode ficar varia de um trabalho, de uma possessão para outra. Ele não pode ficar uhum. muito tempo, tá? Não pode ficar muito tempo. Não pode durar 48 horas, No 70, caso do menino foram 10 anos, né? com 10 anos. É, cara, sim, é verdade.
Muita coisa, né? Mesmo que de vez em quando ele parava. Ele não podia, né? Ele dava uma parada, mas depois ele voltava. Então, essa parada desses 10 anos, dizia assim: ah, hoje está tudo bem. Hoje ele não ia. Aí o garoto tinha um pouquinho de sossego, um dia. Mas no outro dia ele estava lá de volta. Entendeu? Funciona assim. Uhum. Então, o que a gente tem que ficar muito consciente é que sessão, ela pode ser boa ou ela pode ser má. Então, olha, terminando aqui, né? Então, delicadamente, o intérprete foi dispensado, de vez que a palestra tinha mais cacos do que textos legítimos. Então, o que o intérprete falou não tinha valido de nada. Esse é um exemplo extremo. Estamos prontos a reconhecer, e nem mesmo é um caso típico de mediunidade, mas sim de mera transposição de conceitos de uma língua para outra, no caso da tradução. Creio, porém, que o exemplo serve para ilustrar uma das inúmeras dificuldades que podem surgir do processo da comunicação. Não cabe ao médium, portanto, interferir, modificar, corrigir ou interpretar o pensamento alheio, mas veiculá-lo fielmente com autenticidade, sendo, no caso, mensagem de bons espíritos, tá? Então, o médium não pode interferir, modificar, corrigir ou interpretar o pensamento alheio, mas veicular fielmente, no caso dos bons espíritos. Mas se o espírito é mau, violento, o médium tem que interferir sim. Foi o que Perfeito. Hermínio colocou aqui, tá? Ele colocou aqui, né? Quando ele disse assim, é, ele, nos parágrafos anteriores, o Hermínio diz: ele, o médio é um intermediário, um canal, um veículo através do qual flui a mensagem. Ao dizer isto, não estou esquecido, pulando uns 4 ou 5 parágrafos, voltando. Não estou esquecido de que é preciso, ao mesmo tempo, exercer certa vigilância sobre o que se passa durante a manifestação, para que o espírito, por sua vez, não exorbite na utilização dos dispositivos mediúnicos que lhe permitem comunicar-se. Então, se o espírito não é um espírito bom e começar a falar palavrões, ser agressivos, querer contar os detalhes íntimos da vida de alguém, aí, nesse caso, o médium tem que interferir, sim, modificar o verbo. Porque se o espírito está dizendo palavrão, ele não pode o médium falar palavrão. Então ele usa outra palavra ao invés do palavrão. Corrige algumas coisas que o espírito está falando errado. Entendeu? Ou de interferir, modificar, corrigir. No caso de ser um espírito, não é mudar, como a gente vai ver na aula futura, que eu não vou entrar aqui no caso, tá? Não é interferir na emoção. O espírito está com ódio e ele fala como se fosse um cordeirinho. Não é isso. É naquilo que ele está dizendo. Não é deixar passar tudo. Tá? É o controle, ele tem que ter o controle da comunicação. Agora, se o espírito é bom, se a mensagem é de bons espíritos, e ele confia que são bons espíritos, aí ele deixa a comunicação fluir. Tá legal? Deu para entender, gente? Deu sim. Nós vamos parar aqui. Olha, a próxima aula vai ser dia 19. E tem 11, 19. 19/6 de 25. E tem 11. Então a gente tem que ter esse discernimento. Senão a pessoa vai dizer assim: ah, então deixa passar tudo. Não é assim. Por isso que aqui no item 11, ó, parágrafo 1, 2, 3, 4. No, deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4. No quinto parágrafo, não, quinto não, foi bem mais à frente, foi bem mais à frente, né? E o... Ah, não, desculpe. Ô, Rose,
Esse, Só um instantinho, Rose, espera tá. só um minutinho. Ó, é o parágrafo item 10, Caco. O, no primeiro final do primeiro parágrafo do item 10. Final do primeiro parágrafo, item 10, quando o espírito, quando ele diz assim, ele é um intermediário, um canal, tá? Aí eu quero que vocês marquem esse trechinho aqui, do final do primeiro parágrafo do item 10. Item 10, capos. Final do parágrafo diz assim: ele é um intermediário, um canal. Eu quero que vocês marquem bem isso aqui, tá? Para a gente entender que quando ele falou lá no final do item 10 que não deve interferir, mas ele chamou atenção aqui, no final do primeiro parágrafo, que é preciso manter certa vigilância, tá? Para a gente não dizer assim, ele falou que deixa passar. Não deixa passar, não. Fala, Cris. Rose, sobre o que você falou do Divaldo, que ele deu essa passividade boa, né, vamos dizer. Mas seria mais médios e bastante experientes, né, que teria essa. Cris, é, que tem experiência, como a gente vem estudando aqui. Os médios devem se preparar. Médios psicofônicos, médios psicográficos, né? No caso aqui é mais os psicofônicos que estão ali falando, né? No caso do Divaldo está fazendo uma palestra. E na palestra ele não estava mediunizado. Ele está fazendo a palestra. Quando ele percebe que o tradutor está fazendo besteira, está fazendo outra palestra em cima do que ele está falando, e dizendo coisas que o Divaldo, ele não nem sabia o que era que ele estava falando em inglês. Divaldo se preocupa. A preocupação de Divaldo chamou a atenção dos espíritos, que o acompanham poderia fazer esse trabalho. Toda vez que a gente vai fazer um trabalho no bem, numa casa espírita, ou como a gente está fazendo agora, a gente não está sozinho. Nossos amigos espirituais estão conosco. E quando eles veem que o trabalho corre perigo, eles vão interferir. Foi o que aconteceu de Divaldo. Divaldo foi fazer uma palestra, um dos espíritos amigos, pode ter sido até Joana de Ângeles, eu não sei. Pode ter sido Joana de Ângeles que fez a palestra. Os espíritos amigos estão ali para permitir que o trabalho saia como deveria sair. E percebendo que o intérprete está fazendo errado, Divaldo, na hora, percebeu a presença do espírito, percebeu a intenção do espírito. E aí ele deixou. E ele desdobrou. Ele estava ali fazendo a palestra, ele entrou em transe, desdobrou, se afastou do corpo e entregou o corpo dele para o espírito. E o espírito deu a palestra. Isso é, ah, entendi, isso é possessão. entendi. É isso que está escrito no livro A Gênese de Allan Kardec. Final, capítulo 14, itens 47 e 48. Está lá na Gênese. Quer dizer, Kardec já tinha ensinado isso. Kardec já tinha ensinado isso. Por isso que ele falou, a, a obsessão é sempre realizada por um espírito mau, mas a possessão pode ser feita por um espírito bom ou por um espírito mau. Se for por um espírito Hum, bom, não vai trazer nenhum problema para o médium. Mas se for um É espírito, 5 traz problema para o médium. Por isso que é necessário estudar o livro A Gênese, capítulo 14 dos fluidos. São os últimos itens do capítulo 14, que trata da possessão. Estudem isso aí, gente. Então, gente, tudo bem? Entendeu, Cris? Deu para compreender? assim, como eu me mudei para cá, onde eu estou agora, algumas coisas eu desfiz. Eu não estou achando o livro A Gênesis aqui, mas eu vou olhar depois na internet. Eu vou ver se eu encontro para eu dar uma olhada. Não estou com ele aqui agora, não. Vai olhar depois eu vou ver direitinho. Mas já entendi sim, direitinho. Tudo bem. Gostei bastante. A explicação é boa. Essa Gênese aqui. Lá na Bienal, você acredita que vai à Bienal? Procura a Gênese com essa capa, tá? Essa Gênese aqui. Ela pode ter uma capa diferente, mas é a Gênese que foi depois revista. É essa Gênese aqui, tá?
Eu vou olhar, sim, sim, eu vou, Bienal, sim, eu vou olhar lá, sim, mas depois eu vou dar uma olhadinha aqui em casa também sobre os Tá? Essa outros aqui é livros aí. muito velha? É porque a Essa? Gênese tem algumas alterações. Aquela Gênese da FEB tem algumas alterações. Essa daí não. Essa daí foi pela editora FEAL até. É a mesma editora, editora FEAL aqui, ó. É Fundação Espírita André Luiz, editora FEAL, tá? Essa Gênese tá Uhum. discutida. Bom, Eu gente, achei aqui agora, achei o livrinho, a Gênesis aqui. Vou dar uma olhada depois. Tá bom, Rose, obrigada pelo esclarecimento. gente, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus pelos esclarecimentos que eles nos dão. Ô, Cris, cuidado, vê que Gênesis é essa, tá? Que eu não sei se é a antiga, tá assim o texto, como está nessa minha. Então, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que ele nos deu de estarmos aqui estudando esses itens tão importantes, tá bom? Ah, outra coisa, o Cris, essa Gênese, se for da federação, ela não tem todos os itens, tá? Está faltando. Ela não vai ter o item 49. Ela não vai ter. Se for a da Federação Espírita Brasileira, o capítulo 14 termina, se não me engano, no item 48. Mas existe o item 49. Por isso que eu digo para Tá. Uhum. capítulo 14 tem que terminar no item 49. Tá bom? Se Não. Tá. der o 48, essa tem umas certas adulterações. Então, vamos agradecer a Deus, né, como nós dizemos. Vamos dar uma paradinha, 10 minutinhos, tá bom, Denise? Para iniciar o estudo do livro de Amélia Rodrigues, Luz do Mundo. Vamos começar às 5h35, né? 5h35.